Feliz Dia das Crianças! Feliz dia dedicado a Nossa Senhora! Pois é, meus prezados, nós estamos aqui para saber de vocês se vocês concordam com que Nossa Senhora pode mudar a vida de vocês. As crianças, com as suas traquinices, com as suas brincadeiras, sempre divertidas, sempre alegres, não guardam rancor, não guardam mágoa, brigam umas com as outras e daí a pouquinho estão brincando juntas novamente como se nada tivesse acontecido. É isso que nós desejamos que seja feito no mundo. Então hoje eu venho aqui para contar para vocês uma pequena história de uma alma muito sensível. E o final é surpreendente, hein? O final dessa história é surpreendente. Ela se chama O Malabarista de Nossa Senhora. Mas antes de entrarmos na história, eu quero te convidar a dar o seu like, o seu joinha aí. Fique à vontade para compartilhar. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho aí do seu computador, smartphone, tablet, para receber o aviso quando nós entrarmos com outras publicações aqui de interesse para você. Combinado assim? Então, dito isso, vamos à história, O Malabarista de Nossa Senhora. O próprio Jesus nos orientou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O Malabarista de Nossa Senhora. A autoria dela é atribuída a Anatole France e conta o seguinte: no tempo do rei Dom Luís, havia em França um pobre malabarista chamado Barnabé que ia pelas cidades fazendo habilidades e truques de malabarismo. Nos dias de feira, estendia na praça pública um tapete velho e usado, e bastante surrado. E depois de ter chamado a atenção das crianças e dos adultos com ditos divertidos que lhe tinham ficado de herança de um malabarista muito velho, Barnabé então começava a tomar posições que não eram naturais e punha um prato de estanho equilibrado sobre o nariz. A multidão olhava-o primeiro sem prestar muita atenção. Mas quando, de cabeça para baixo, atirava ao ar e apanhava com os pés 6 bolas de cobre que brilhavam ao sol, ou quando, contorcendo-se até que a nuca lhe tocasse os calcanhares, dava ao corpo a forma de uma roda perfeita e, nesta postura, fazia malabarismos com 12 punhais, um murmúrio de admiração elevava-se na assistência e as moedas choviam sobre o tapete velho. E, no entanto, como a maior parte dos que vivem dos seus talentos, a vida era muito dura para Barnabé, muito dura mesmo. Ganhando o pão com o suor do seu rosto, ainda por cima nem sequer podia trabalhar quanto gostaria. Para mostrar as suas bonitas habilidades, ele precisava do calor do sol e da luz do dia, como as árvores para darem flores e frutos.
No inverno, Barnabé não era mais do que uma árvore despojada das suas folhas e quase morta. Mas como seu coração era simples, carregava com paciência os seus males. Nunca tinha pensado na origem das riquezas, nem na desigualdade das condições humanas. Esperava firmemente que, se este mundo era mau, o outro mundo não podia deixar de ser bom. E esta esperança mantinha-o vivo. Vivia honestamente e nunca evocava o nome de Deus em vão. Era um homem de bem, temente a Deus e muito devoto à Virgem Santa. Não deixava nunca de se ajoelhar quando entrava numa igreja, perante a imagem da Mãe de Jesus Cristo, dirigindo-lhe esta prece: Senhora, tomai cuidado com a minha vida, até que praza a Deus que eu morra. E quando eu morrer, fazei-me ver as alegrias do paraíso. Ora, uma certa noite, depois de um dia de chuva, enquanto caminhava, triste e curvado, levando debaixo do braço as suas bolas de cobre e os seus punhais enrolados no velho tapete, e procurando um celeiro para dormir, sem nada poder comer, viu no caminho um monge e saudou-o com educação. Como andavam com o mesmo ritmo e seguiam pela mesma estrada, começaram a conversar. Meu amigo, disse o monge, por que é que está vestido todo de verde? Barnabé respondeu, meu pai, assim como me vedes, chamo-me Barnabé e sou malabarista de profissão. Seria a melhor profissão do mundo se pudéssemos comer todos os dias. Amigo Barnabé, retorquiu o monge, tenha cuidado com o que diz. Não há mais bela posição do que o estado monástico. Nele se celebram os louvores a Deus, à Virgem e aos santos. E a vida religiosa é um perpétuo cântico ao Senhor. Barnabé respondeu, meu pai, confesso que falei como um ignorante. O vosso estado não se pode comparar ao meu, e se bem que haja mérito em dançar, equilibrando na ponta do nariz uma vara com uma moeda equilibrada na outra extremidade, este mérito não se aproxima do vosso. Eu gostaria, tal como vós, meu pai, de cantar todos os dias a missa, especialmente os louvores à Santa Virgem, por quem eu tenho uma devoção particular. Renunciaria de bom grado à arte, porque fui conhecido em mais de 600 cidades e aldeias, para abraçar a vida monástica. O monge sentiu-se tocado pela simplicidade do malabarista e, como não lhe faltava discernimento, reconheceu em Barnabé um desses homens de boa vontade de quem nosso Senhor disse: que a paz seja convosco sobre a terra. E foi por isso que lhe respondeu: amigo Barnabé, venha comigo. Falo-ei entrar no convento do qual sou prior. Aquele que conduziu Maria através do deserto, pôs-me no vosso caminho para vos conduzir na via da salvação. E foi assim que Barnabé se tornou monge. No convento em que foi recebido,
Os religiosos celebravam o culto da Virgem Santa e cada qual esforçava-se em propiciar-lhe todo o saber e toda a habilidade que Deus lhes tinha dado. O prior, por seu lado, escrevia livros que falavam das virtudes da Mãe de Deus. O irmão Maurício copiava com sábia mão as virtudes da Virgem Maria em pergaminho. O irmão Alexandre pintava nesses pergaminhos finas miniaturas. Via-se nelas a Rainha do Céu, sentada no trono de Salomão, ao pé do qual velavam 4 leões. Em volta da sua cabeça aureolada, esvoaçavam 7 pombas que representam os 7 dons do Espírito Santo. Os dons do temor, da piedade, da ciência, da força, do conselho, da inteligência e da sabedoria. A Virgem Santa tinha como companheiras 6 virgens de cabelos de ouro. A humildade, a prudência, a solidão, o respeito, a virgindade e a obediência. O irmão Marbode era provavelmente um dos mais ternos filhos de Maria. Talhava sem parar imagens de pedra, de modo que tinha a barba, as sobrancelhas e os cabelos brancos de poeira, e os seus olhos estavam sempre inchados e lacrimejantes. Mas era cheio de força e de alegria, já na sua avançada idade, e visivelmente a rainha do paraíso protegia a velhice do seu filho. Marbode representava, sentada numa cadeira, a fronte cingida por uma auréola rodeada por pérolas. E tinha muito cuidado que as dobras das suas vestes cobrissem os pés daquela de quem o profeta disse: "A minha amada é como um jardim fechado." Vendo um tal concurso de louvores e uma tão bela coleção de obras, Barnabé lamentava a sua ignorância e a sua simplicidade. Ai de mim! Ai de mim! Suspirava, passeando sozinho no pequeno jardim do convento. Que infeliz que sou por não poder, como os meus irmãos, louvar dignamente a Santa Mãe de Deus, a quem dediquei toda a ternura do meu coração. E repetia a ladainha: ai de mim! Ai de mim! Eu sou um homem rude e sem arte, e não possuo para o vosso serviço, Senhora Virgem, nem versos bonitos, nem finas pinturas, nem estátuas talhadas com exatidão. Não tenho nada. Ai de mim! Dormia e abandonava-se à tristeza. Uma noite, enquanto os monges conversavam, ouviu um deles contar a história de um religioso que não sabia recitar outra coisa para além do Ave Maria. Este monge era desprezado pela sua ignorância, mas ao morrer, saíram-lhe da boca 5 rosas em honra do nome de Maria, e a sua santidade foi assim manifestada. Ao ouvir isto, Barnabé admirou a bondade da Virgem, mas não se sentiu consolado pelo exemplo desta morte tão feliz
porque o seu coração estava cheio de zelo e ele queria servir a glória da Senhora que está nos céus. Procurava maneira sem ser capaz de a encontrar e afligia-se cada dia que passava. Então, numa certa manhã, tendo andado muito alegre, correu para a capela e aí ficou sozinho durante mais de 1 hora. Depois de jantar, voltou e a partir desse momento ia todos os dias à capela na hora em que estava deserta e lá passava uma grande parte do tempo que os outros monges dedicavam às artes liberais e às artes mecânicas. Deixou de estar triste e já não gemia pelos cantos. Um comportamento tão estranho assim, naturalmente despertou a curiosidade dos monges. Aquela comunidade perguntava-se por que é que Barnabé fazia retiros tão frequentes. O prior, cujo dever era de nada ignorar do comportamento dos seus religiosos, resolveu observar Barnabé durante os seus retiros solitários. Um dia, enquanto este estava fechado, como habitualmente na capela, Dom Prior veio acompanhado por 2 antigos monges do convento e espreitaram através das ranhuras da porta o que se passava no seu interior. Viram Barnabé que diante do altar da Santa Virgem, de cabeça para baixo, os pés no ar, fazia os seus habituais malabarismos, jogando com as 6 bolas de cobre e os 12 punhais. Fazia, em louvor da Santa Mãe de Deus, os truques que lhe tinham valido tantos elogios, não compreendendo que este homem simples pusesse assim o seu talento e o seu saber ao serviço da Santa Virgem. Os 2 acompanhantes gritaram que se tratava de sacrilégio. Sacrilégio! O prior sabia que Barnabé tinha a alma inocente, mas naquele momento julgou que tivesse ficado demente. Apressaram-se os 3 a tirá-lo vivamente da capela. E foi aí que eles perceberam uma coisa. Eles viram a Santa Virgem descer os degraus do altar para abençoar o pobre malabarista e enxugar com seu manto azul o suor que lhe corria da fronte. Então, o prior, prostrando o rosto contra a pedra, recitou estas palavras: Bem-aventurados os simples, porque eles verão a Deus. Esta, meus amigos, é a página muito emocionante. É uma página que nos mostra como a Virgem Santa, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, tem para com os verdadeiramente humildes um carinho especial. Bênção, Mãe. Eis aí. Gostou da história? Ela tocou você? Tocou a fímbria da sua alma?
Então, esta e outras histórias nós mantemos aqui no nosso canal. Canal que é dedicado à espiritualidade, à literatura, também à música, porque são assuntos que nos fazem bem, assuntos dos quais gostamos de conversar. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a compartilhar, a dar o seu like, o seu joinha, comentar aqui o que você achou da página, desta e de outras páginas. Então, eu te convido a fazer parte deste canal. Eu te convido a caminhar conosco, a abrir aqui o nosso caderno e ver as coisas que nós temos a compartilhar uns com os outros. Aquele fraternal abraço.